Oi! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Renata, falamos aqui da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Vamos estudar hoje a continuação do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 133, Hegemonia de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Quem é a primeira vez, a gente dá 10 minutinhos de oi, de recadinhos da nossa casa, e às 20h30 a gente começa a leitura e reflexão do texto. Para o estudo, a gente pede para quem quiser acompanhar o livrinho Caminho, Verdade e Vida. O livro são reflexões do Novo Testamento, então quem quiser Novo Testamento também, né? Hoje o estudo é João, capítulo 8, versículo 58. Quem quiser procurar a Bíblia, e a gente também pede para colocar água, uma aguinha aqui para a gente fluidificar, certo, pessoal? Outra coisinha que a gente fala aqui nas lives, para quem quiser, pode mandar nomes para as vibrações, colocando se é encarnado e desencarnado, se é bichinho de estimação, tá bom? Podem mandar os nomezinhos aí. A gente não lê os nomes das vibrações, mas podem colocar aqui que as intenções serão direcionadas, certo? Vamos ver quem chegou. Alessandro, meu amigo, boa noite. Já já te chamo aqui. Se prepara aí que já já você entra para ajudar a gente na nossa reflexão. Maria Soul Sunflower. Falei certo, Maria. Conheci a Maria pessoalmente no domingo. Muito contente de te conhecer, viu, Maria? Muito feliz de ter você aqui na live também. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Leonice, Léo, seja bem-vinda. Tia Rô, tudo ótimo e tudo pronto. Quando a Tia Rô fala que tá tudo pronto, porque ela já tá lá com a água, com o evangelho, com o livrinho. Muito bom, Tia Rô. Otília Colombo, boa noite. Manuel, meu amigo, boa noite. Seja bem-vindo, Manu. Patrícia Siqueira, boa noite. Regina Mobará, boa noite. Elza, minha amiga querida do coração, boa noite, seja bem-vinda. Kislaine, boa noite, Kislaine. Fazia tempo que eu não via seu oizinho aqui. Tia Rô mandando beijo no coração. Gi, boa noite, Gi. Dá um beijo no professor Breno, se ele estiver aí com você. Seus lindão. Feliz de vocês estarem aqui, mandando mensagem. Otília Colombo, muitas vibrações, né, Otília? É isso aí. Gustavo, meu amigo, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Alessandra pedindo vibrações, que é o aniversário da Luísa, da filha dela. Parabéns, Luísa. Jesus abençoe. Um beijo para você, Luísa. Ivonete pedindo vibrações para os bichinhos. Muito bom. A Maria também ficou feliz de me conhecer. Que bom, né, Maria? Leonice também tá pronta, Léo. Aguinha, livrinho, tudo. Cristiane do Carmo, boa noite, seja bem-vindo. Seu Cássio Ronaldo, muito bom fazer parte, gratidão, eu também agradeço, sou muito feliz por isso. Seja bem-vindo, seu Cássio. Denise Loureiro, minha amiga, seja bem-vinda, Denise. Ideilda, minha flor, seja bem-vinda, um beijo, amiga. Mari, saudade de você, Mari, um beijo no seu coração, seja bem-vinda. Rita Avelino, seja bem-vinda, Rita. Leonice, pedindo vibrações. Maria José, saudade de você, Maria. Um beijo, Maria, seja bem-vinda. Angelina Colombo, seja bem-vinda, Angelina. Ildinha, minha amiga querida, seja bem-vinda. Angelina pedindo vibrações para a sogra que está internada. Põe o nome dela aí, Angelina. Vibremos. Vamos vibrar por ela. Não tá fácil não, né, turma? Vamos vibrar. Isso. Põe o nomezinho dela aí que a gente no final da live vai direcionar os nossos pensamentos. É muito importante, pessoal, quando a gente está direcionando os pensamentos lá na hora das vibrações, pensem firme nessas pessoas que vocês, né, que estão doentes ou que estão com algum problema. Pensem firme para a gente enviar
essa vibração para elas, para chegar lá. A vibração, pessoal, ela é diferente da prece, né? A prece é quando a gente pede algo por alguém ou por nós mesmos. A vibração é quando a gente envia a nossa vontade que aquilo aconteça, né? Que a gente envia essa energia para a pessoa, é como se fosse um presente invisível, né? A vibração. Então a gente consegue enviar aí para muitos lugares essa vontade, esse desejo de que aconteça, né? De que chegue lá essas boas vibrações. E o plano espiritual pega mesmo da gente, que a gente não vê, né? Mas eles pegam nossas vibrações, nossas energias e levam para os lugares que a gente está direcionando, para as pessoas que a gente está direcionando, certo? Regina também pedindo vibrações, que está com uma amiga hospitalizada, Cristiane do Carmo também. Isso mesmo, mandem aí que a gente vai ficar firme nas vibrações. Pessoal, o que mais? Do agendamento, né, pessoal? A gente voltou aí aos domingos a atender presencial. Então, para participar tem que agendar. E tem que ir, viu, pessoal? Porque essa semana teve muito agendamento, muita gente querendo ir. E aí agendou, tirou o lugar de quem queria ir e a pessoa ficou sem ir, a outra pessoa que queria ir, entendeu? Então, se agendou, tenha o compromisso de comparecer. Se não puder comparecer, no mesmo canal que você agendou lá no WhatsApp, desagende, libere sua vaga. Fala, olha, eu não vou poder ir, tá bom? Teve pessoas que fizeram isso, eu abri e pus outra no lugar, só que aí a outra não foi, entendeu? Perderam a vaga. Então é isso. São 2 horários, às 9 e às 10h30 da manhã. Tem que ir de máscara, álcool gel, manter o distanciamento e não pode estar com nenhum sintoma de gripe, nem febre, nem nada, nem tosse, nem nada, pra gente evitar a contaminação. Combinado? De domingo nosso bazar fica aberto, de sábado, de segunda a sexta. Quem puder ir comprar, ajudar nosso bazar, todas as doações são bem-vindas. Também são bem-vindas doações em dinheiro, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal do YouTube, um monte de coisa que todo mundo pode participar, tá bom? Maria José pedindo vibrações, a Maria também. Boa noite, Airã! Minha amiga linda, seja bem-vinda! Maria José pedindo vibrações. Deis, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda! Deixa eu colocar aqui o Alê para a gente fazer a prece inicial, para a gente começar nosso estudo. Vamos começar, hein, pessoal? Peguem lá suas. Oi, Ale, meu amigo. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vamos lá? Vou fazer uma prece, a gente já partiu estudar? Vamos. Então vamos lá. Quem nesse instante se sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem não se sentir à vontade pode ficar com os olhos abertos. O importante é ficar com a mente conectada na prece. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus Criador e agradecendo a Ele pela nossa casinha que chamamos de planeta Terra, por todo o sistema solar. Vamos agradecendo a Ele pelos animais, pela fauna, pela flora, pelo ar que respiramos. Vamos agradecendo a Ele pelo nosso corpo físico, pela oportunidade de aqui estarmos encarnados. Vamos também elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e nosso guia, agradecendo a Ele por ser o comandante desta grande nave que chamamos de planeta Terra. Vamos agradecer a Jesus pelos seus exemplos, pelas suas lições, pelo seu evangelho e por todos os exemplos que ele nos dá todos os dias. Vamos também conectando o nosso pensamento a Dr. Zé Maurício, a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, rogando que eles nos visitem nesse instante, nos auxiliando com as preces, com os estudos, com o entendimento, aliviando assim as nossas dores, tirando as nossas dúvidas e nos fortalecendo para continuarmos.
E assim, com a permissão do plano maior e com o coração cheio de amor e alegria, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Bom, né? É tão bom fazer uma prece. Pessoal, hoje nós vamos usar quatro livros para estudar. Hoje é tipo escola, né? Porque o tema é hegemonia de Jesus, né, amigo? Olha que nomão, né? Hegemonia de Jesus. Então, nós vamos o livrinho principal, que nós vamos fazer a leitura, Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos estudar uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, é a 625. O Evangelho, eu não vou usar não, mas ele está abertinho aqui, que a gente confere o capítulo aqui de João. E vamos usar esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui está sendo meu xodózinho, ó. A Caminho da Luz, tá bom? Então, vamos começar com a leitura do capítulo 133, e aí eu vou falando dos outros livros aqui juntinhos, tá bom? Então, ó, Caminho, Verdade e Vida, Livro dos Espíritos, e um livro que também é psicografia do Chico Xavier, A Caminho da Luz. Certo? Vamos lá? O capítulo começa assim: Hegemonia de Jesus. Este capítulo está baseado no Evangelho segundo João, que não é o João Batista, é o João Evangelista, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Estão ligados quem é Abraão? Não? Vamos lembrar que Abraão, né, veio lá antes de Jesus e já falava num Deus único, né? Já começou a trazer umas boas novas aí, né? As leis de Abraão. Então, o que Jesus está falando? Que ele já existia antes do Abraão, antes do Moisés, antes desses profetas todos. Porque, na verdade, Jesus já existia antes da formação do planeta Terra. Isso mesmo. Jesus não foi criado no mesmo momento que foi criado o planeta Terra, não. Quando o planeta Terra foi criado, Jesus já estava aí nas paradas de sucesso evoluidíssimo, inclusive, né? Tanto que eu falei que eu ia ler, mas eu vou ter que falar, vou ter que aproveitar esse gancho para falar do livro A Caminho da Luz. Já vou falar dele antes de ler. Por que eu estou falando isso? Jesus participou da criação do sistema solar. Não é só do planeta Terra, é do sistema solar inteirinho. Jesus participou. Então, olha só, gente, a grandeza de Jesus. Então, quando ele fala assim, hegemonia, estou até com o dicionário ligadinho aqui atrás de mim. O que significa essa palavra hegemonia? Significa supremacia, autoridade soberana, liderança, predominância, superioridade. Então, Jesus é tudo isso e muito mais. Então, Jesus já existia, já era um espírito superior, evoluidíssimo, antes da criação do planeta Terra e de todo o sistema solar que a gente conhece, tá? Nesse livro aqui, A Caminho da Luz, ele vai revelar isso para nós. É um livro meio dificinho de ler, porque tem palavras difíceis, mas é um livro de um estudo profundo, vale muito a pena. Eu estou lendo ele bem devagarzinho, porque eu vou e volto, porque não é muito fácil de entender. Mas quando a gente vai lendo aqui algumas coisas, a gente fica assim, né? Eu mesma confesso para vocês que antes de começar a estudar esse livro, eu achava que Jesus estava meio junto com a gente, né? Mas Jesus, ó, está muito, muito na nossa frente, Longe. né? Né, Ale? Sim, muito longe já. No comecinho aqui do livro A Caminho da Luz, que era o que eu queria trazer para vocês, logo na introdução, né? Ele fala assim: Jesus, ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo.
Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então a gente pode falar com segurança da hegemonia de Jesus, né? Da superioridade dele. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então, Jesus, ele é hegemonia, faz parte, tá certinho essa palavra hegemonia, ó, tá ok com Jesus. Eu só queria dar esse gostinho desse livro A Caminho da Luz, para vocês lerem o livro A Caminho da Luz. Agora eu vou começar a ler a lição mesmo, de verdade. Quanta coisa, né? E tem muita coisa para falar. Se eu fosse falar aqui do livro A Caminho da Luz, ia comer a live inteira, porque é muito bom. Vamos começar a leitura. É impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. Não tem ninguém para a gente comparar com Jesus. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Não tem ninguém para comparar com Jesus. Ele é magnânimo. Ele é o supremo Jesus aqui para nós, né? Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Aqui o que a gente falou da Caminho da Luz. Então, antes da existência do planeta Terra, Jesus já... Na verdade, o planeta Terra e a humanidade que a gente conhece hoje, Jesus é encarregado por nós, né? Então ele já estava com essa missão antes da gente vir para cá. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. Então a gente pode ter por equívoco, né, ter essa impressão que Jesus só existiu a partir daquele momento que ele chegou aqui na planeta Terra. Então a gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça. Jesus já existia antes da criação do planeta Terra. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas, a Lua, né? Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Que lição, hein? O que ele está falando aqui? É claro que Jesus conta com espíritos também evoluídos, missionários, para auxiliar ele nesta evolução. Jesus também conta conosco, mesmo que ainda pouco evoluídos, ele também conta conosco para esta evolução, né? Inclusive, é por isso que ele veio e encarnou aqui no planeta Terra para mostrar para a gente como que era para fazer, né? A gente não está conseguindo muito ainda, né, pessoal? Mas o exemplo já está aí, né? Agora cabe a nós nos esforçarmos um pouco mais, cada dia um pouquinho, sem martírio, igual a gente falou na live passada, né? Cada dia um pouquinho, para auxiliarmos Jesus nessa missão. Nós fazemos parte da missão de Jesus, né? Então, Jesus é sim
o modelo mais perfeito, né? Que é o que a gente vai ver agora aqui no Livro dos Espíritos, e ele nos serve de exemplo, de modelo, certo? Antigamente, antes de Jesus, só aconteciam essas profecias, né? Então tinha os missionários lá, Abraão, Moisés, tem outros aí, né? Que tinham essas inspirações, que na verdade eram médiums, que tinham esse contato com o mundo espiritual, eles recebiam essas mensagens de forma não muito clara e eles iam transmitindo para a humanidade, né? Então já vieram preparando a humanidade para a vinda do Cristo. Então eles falavam, como ele fala aqui no Caminho, Verdade e Vida, falavam de assim, de humano para humano, vamos falar assim, né? De meio que de igual para igual. Claro que eles um pouquinho melhor. Mas Jesus, ele veio muito mais, ele veio, aí ele compara esses filósofos, né, esses percussores, esses missionários com a lua. E Jesus sendo o sol, né? Então a lua, ela ilumina, mas ela não ilumina a totalidade, tanto que a gente tem a noite, tem a escuridão, né? Ela ilumina pouco, vamos dizer assim. Agora, o sol não. Quando a gente tem o sol ilumina tudo, não tem como esconder o sol, não é verdade? Então, assim que ele ilumina, como os profetas têm sim a luz, mas iluminam como a lua. E Jesus não, Jesus ilumina como o sol. Essa é o último pedacinho da lição do Caminho, Verdade e Vida, que é um exemplo assim maravilhoso, né? Dá para a gente entender certinho a diferença de um e de outro. E aí, pessoal, para complementar, a gente pega a questão 625 do Livro dos Espíritos e a pergunta 625 que o Kardec faz para o Espírito da Verdade é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E ele responde: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece como mais perfeito modelo. Aí ele tem mais informações, mas é isso, Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, na doutrina dos Espíritos, é também aí Jesus tendo a sua hegemonia, né? É o mais perfeito, o líder, o melhor, o modelo, o exemplo, tudo de bom. Falei pra caramba, Alessandro, comente. Não, você foi bem objetiva nas informações e é isso mesmo. Jesus Cristo é o nosso modelo em terra, ele é a nossa bússola. Se a gente colocar em prática tudo isso que ele nos deixou de ensinamento, a gente melhora bastante, mas também precisamos compreender que precisamos caminhar conforme a nossa evolução, sem dar o passo maior que a perna. Então, por isso. Então, já como Jesus é a nossa bússola, então vamos cada dia mais buscar essas nossas correções, esse nosso melhoramento, e assim vamos tornar um dia Jesus Cristo, né? Lá na frente a gente vai ser um exemplo também para as outras humanidades. Também, um dia também vamos receber uma missãozinha, né, amigo? Pessoal, Parecida. não é pouca coisa não, né, que Jesus tem. É. É uma coisa muito que eu já falei em outras lives, mas agora me veio aqui no coração para a gente falar de novo disso. Para a gente ter muita clareza que Jesus não é Deus, tá? Deus é o ser supremo. A questão número 1 lá do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele fala que Deus não tem começo, meio e fim, né? Que Deus é. Olha, tá até aqui o livro, vou até falar para você. Deus e Jesus não é a mesma coisa, tá bom? Não é. Jesus está abaixo de Deus. Deus é tudo. Deus, aí, inclusive, o Espírito da Verdade, na questão número 2, quando ele pergunta o que é Deus, o Espírito da Verdade fala: e vocês não têm nem palavra, nem vocabulário para explicar o que é Deus. Não dá para explicar Deus para vocês agora, não. Vocês não são capazes de entender o que é Deus. Então, vamos pensar que Deus é essa energia, né? Que Deus não tem começo, meio e fim, que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus é uma força assim que a gente não consegue explicar, tá? Jesus já está mais fácil da gente entender. Então, Jesus já é um espírito, já consegue definir, espírito evoluidíssimo, né?
que fez parte da construção, aí foi o líder e até hoje é governador do sistema solar aqui que a gente conhece. Então, Jesus é governador não só do planeta Terra, mas de todo o nosso sistema solar, de todos os planetinhas aí que a gente conhece, deve ter uns que a gente não conhece também, mas Jesus é responsável por tudo isso. Obviamente que tem outros espíritos evoluidíssimos como ele também fazendo parte, né, de tudo isso daí. Mas ele é o que a gente conhece, né? O espírito que Deus permitiu que a gente conhecesse e que a gente tivesse ele como exemplo, né, até hoje. Certo? Então, Deus e Jesus não é a mesma coisa, nem a mesma pessoa, nem o mesmo espírito, nem nada, tá? São criadores e tudo, mas são diferentes. Certo? É muito importante a gente ter isso dentro essa definição dentro da gente, né? Para a gente também poder se nortear, certo? Isso mesmo. Concorda comigo? Você, amigo, sempre teve essa clareza, Lê, que Deus e Jesus não são a mesma coisa? Sim, porque a gente, através do estudo, a gente vai tendo mais um ponto de vista um pouco mais amplo das coisas, né? Então, é muito interessante isso, que o Espiritismo vem nos mostrar essa individualidade, né, entre aspas, mas sendo um objetivo. Isso é muito bom, muito interessante. Muito bom. Eu também, a doutrina espírita que me trouxe essa clareza antes de ser espírita, eu achava que era tudo a mesma coisa, que Deus e Jesus eram a mesma coisa. Sim, A doutrina espírita me trouxe bem esse conceito, essa diferença, fez muita diferença para mim, inclusive nos estudos, né? E o estudo de hoje foi magnânimo, porque realmente essa palavra que eles usam, né, hegemonia de Jesus, é muito certeira, essa lição é muito certeira. Então, que a gente termine a lição de hoje com essa certeza de que se a gente tem dúvida de como agir, a gente deve recorrer ao Evangelho. Se a gente tem dúvida de como prosseguir, de como ser melhor, o nosso exemplo é a vida de Jesus, as atitudes de Jesus, e são inúmeros os exemplos, né? Dá para a gente passar a noite aqui se inspirando em parábolas, em salmos, em evangelhos. Então, são muitos os exemplos. Jesus não deu só um exemplo, não, ele deu muitos, milhares até, vamos falar assim, né? Porque se você for ver os desdobramentos de cada lição dele, a gente chega aí em milhares. isso mesmo. Espero aí ter criado uma curiosidadezinha aí em todo mundo para estudar sempre um pouquinho mais. Espero ter trago essa diferença aí e essa certeza, né, de que Jesus é mais do que a gente imagina, que Jesus é o cara, né? Que podemos recorrer a ele em todos Sim, os instantes. Ele, como também é dito aqui no Caminho Verdade e Vida, ele que é o nosso guia, né? Ele que está conduzindo a humanidade. Então, podemos e devemos recorrer a Jesus sempre, sempre, todo dia, todo toda momento, hora, sempre. sempre. Muito bom. Você, olha, acabamos bonitinho, 20 e 50, 20 minutos de conversa aqui, muito boa. Você direciona as vibrações? Sim, Então, vamos vamos lá. envolvendo nosso amigo em muito amor para que ele direcione as vibrações dessa noite. Nesse momento, vamos continuar com os nossos pensamentos ligados ao nosso Mestre Jesus, que é a nossa bússola, que a gente aprendeu no dia de hoje. Assim como Deus, nosso Pai, nesse momento, vamos emanar os nossos pensamentos mais felizes, mais puros, mais verdadeiros, assim como os nossos sentimentos que existem dentro de nós. Vamos doar com muita alegria e com muito amor, muita paz e equilíbrio ao nosso querido planeta Terra, que nos serve de escola e de abrigo. E também vamos doar
paz, equilíbrio, sabedoria, discernimento aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados nas prisões espirituais e físicas. Vamos doar nossa resignação, nossa esperança e a nossa paz aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, com muito amor, com muita alegria e com muita paz. Vamos doar aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos e assim donem esperança, alegria, fé e amor aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram na rua, que nunca falte o pão da carne, assim como o pão do espírito, e que sempre tenha pessoas boas que possam lhe estender as mãos e também com muita sabedoria, muito discernimento, muita paz. Vamos doar os nossos dirigentes de todas as religiões que conduza a nação em Cristo para a evolução da melhor forma possível. E assim, vamos doar com muito amor e muito carinho, muita sabedoria e paciência aos nossos entes queridos, que nos servem de lições para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. E nesse momento, se for permitido, vamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar dos nossos corações a alegria, a compaixão, a paz, a sabedoria e o amor, que é inato, que já existe dentro de nós. Assim, Senhor, agradecemos a oportunidade de doar o pouco que existe dentro de nós, mas de uma forma sincera, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Nesse instante, vamos pedindo que Jesus, com toda a sua grandeza, permita que os espíritos mentores nos auxiliem nesse instante, nos aplicando um passe energético, reorganizando os nossos centros de força, trazendo para nós fortaleza, fé, esperança. Que os espíritos mentores possam, à medida do nosso merecimento nesse instante, nos aliviar das nossas dores físicas, das nossas dores emocionais, espirituais, que possam também nos auxiliar no processo de cura das nossas doenças físicas, de cura das nossas doenças emocionais, das nossas doenças espirituais. Que possamos, nesse instante, já sentir este alívio, esse reconforto. Que possamos também já sentir o efeito na calmaria dos nossos pensamentos, na alegria renovada em nosso coração, na força que vamos tendo a partir de agora de buscarmos nossa melhora, de buscarmos com tranquilidade solução para os nossos problemas, de buscar agora com tranquilidade força para transformarmos os nossos defeitos em qualidades e em virtudes. Rogamos também que esses espíritos mentores que nos visitam e nos auxiliam nesse instante também possam deixar na nossa água os fluidos, os remédios calmantes, fortalecedores,
tudo aquilo que necessitamos e que podemos receber nesse instante, fazendo assim a fluidificação da nossa água. Após recebermos o nosso tratamento, o nosso remédio, vamos mais uma vez envolver o nosso irmão Alessandro em muito amor, para que ele encerre o estudo de hoje com uma prece. E assim, com os corações cheios de gratidão, de amor e de paz, os nossos lares já estão iluminados e amparados, graças a Jesus e a Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade do estudo, obrigado por compreender as informações através do estudo que o Evangelho nos passa. Permita, Senhor, que guardemos as informações no nosso consciente e inconsciente e nos guie, Senhor, durante essa semana, para que possamos colocar em prática todo esse ensinamento de sabedoria e amor e assim possamos nos tornar, Senhor, o espelho onde refletirá a sua gloriosa imagem. Que possamos, Senhor, estar aqui na quinta-feira novamente, nos preenchendo mais um pouco de conhecimento. E assim agradecemos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Ai, que gostoso! Ai, que bom, né, gente? Vou até tomar minha aguinha aqui para conversar com vocês mais um pouco. Tão bom, né? Eu já sinto alívio imediato. Cura instantânea. Ai, que bom. Gente do céu, tem muita mensagem. Vamos ver se eu vou conseguir ler todas. Vamos ver aí, Alê, se você me ajuda. Gente do céu, vamos ver. Tinha falado oi para Irã, para Maria, Ivonete, Maria, Iraci, boa noite, Marilene, Rita Verino, Alzira, Elza, Elisena, Marquinhos, meu amigo aqui da internet, Elisete, Terezinha, Manu também recomendando o livro Caminho da Luz, Toninho, Patrícia, Adilson Villanova, Meu pai. Regina Mubará. Oi? Meu pai. Olha, gente, Seu pai é o Adilson? isso. Que legal. Manda um beijo aí pro seu pai. Um beijo pro pai do Ale. Manda Um aí. beijo, meu pai. Eu te amo, viu? Minha mãe também tá online aqui, tá na live. Que lindo. Um beijo, Sandra. Josete, nossa amiga querida. Regina Mubará. A Josete mandando coraçãozinho. A Dilson, ó, dando parabéns, hein? Deu parabéns pro papai. Que legal. É tão gostoso, né? Quando Verdade. os nossos amigos entram, uma delícia, a gente ama, mas quando o pai, a mãe, o nosso família entra, também a gente fica todo feliz, né? Agora não tem onde enfiar a cara agora, de vergonha. É muito bom. Maria do Carmo, Tia Rô, o Delvio. Beijo para Loló, que tá aí também, para Luzia, Delvio. Beijo para sua turma toda aí, família linda que a gente ama. Seu Cássio Ronaldo, pessoa que faz o bem jamais conhecerá a dimensão do bem que faz sempre. Sempre podemos ajudar, é verdade, seu Cássio. Sim. A Elza, a Dilson mandando, ó, o pai do Alê. Carla Silva, um beijo para Donina. Manda aí um pouco você, amigo. Ivonete, gratidão, abençoada semana a todos. Isso aí. Denise, Loreno, gratidão, Renata e Alê. Eu que agradeço a oportunidade. Angelina Colombo, lindo Renata e Alê, também agradeço. Patrícia Siqueira, gratidão pelo estudo. Deus abençoe sempre vocês, a todos nós, né? Nossa querida Hilda, Leonice, dando gratidão, Jesus por todos.
Tia Rosana, gratidão, que Jesus abençoe sempre. Boa noite a todos. E um beijão no seu coração, tia Rô. Regina Mubará, Deus abençoe sempre, gratidão. Maria do Carmo, gratidão. Nossa querida amiga Elisena, gratidão. Nossa amiga de estudo, a Irã, né? Gratidão pelo aprendizado. A Elisena mandando seus emojis, cheio de amor. Rita Avelina, gratidão. Maria, gratidão. Regina Mubará, cheio de coraçãozinho. Dona Olinda, boa noite, amigos. E nossa querida amiga Maria do Carmo, um beijão a todos vocês. Que beleza, né? Amigo, obrigado. É muito Eu bom que dividir agradeço. esse estudo com você. Coraçãozinho, né? Valeu, turma. Quinta-feira nós estaremos aqui com o 134, que é o capítulo Basta Pouco, também do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Basta pouco, uma boa reflexão. Um beijo, pessoal. Até a Beijo, próxima. gente. Até Jesus a próxima. abençoe. Tchau, tchau.